Muito boa noite, meus queridos colegas, amigos, advogados e advogadas da subseção de Araruama, aqui da 28ª. É um prazer muito grande tê-los participando de mais uma live conosco esta noite. Eu também já agradeço de forma antecipada, não só a vocês, mas como os colegas de outras comarcas aqui da região dos lagos, outros e outros, as nossas conversas com diferentes colegas, com especialidades bastante heterogêneas, sempre abrilhantando as nossas lives. E eu hoje, dando continuidade ao trabalho que nós já viemos desenvolvendo há mais ou menos uns 2 meses e meio, vamos ter aí a presença, mais uma vez, é uma grande satisfação de receber aqui a doutora Raquel Seródio. A doutora Raquel Seródio já fez uma ou duas, né, Raquel? Comigo, lives também. O tema hoje é um tema também bastante expressivo, muito importante. O tema é violência institucional no sistema de justiça, né? Onde ela vai fazer uma abordagem geral. E, como a gente sempre faz, o currículo breve da doutora Raquel, ela é advogada feminista, é professora convidada do IPIA, é mestranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, é especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora nas áreas de Direito de Família, Violência de Gênero e Direitos Humanos, fundadora do escritório Raquel Seródio Advocacia e cofundadora do coletivo de advogadas familiaristas feministas. Não preciso falar mais nada, né, Raquel? Então, eu passo a palavra à nossa querida convidada, para ela dar o seu boa noite e, obviamente, começar a desenvolver aí a sua live, muito esperada por todos nós. Doutora Raquel, prazer em revê-la. Prazer é meu. Muito obrigada pelo novo convite. Agradeço imensamente. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, tranquilo. Tá. Eu sugeri esse tema, né? Quando a gente conversou, porque nós temos muito pouco tempo para conversar, mas é muito urgente, né? Falar sobre a violência institucional. Porque é um assunto que não é falado, né? E a gente precisa falar daquilo que não é não dito. Então, eu penso que a gente pode começar um recorte nessa conversa, pontuando os tipos de violência, né? Dentro da nossa sociedade moderna. Claro que a violência ela vem se instrumentalizando e ela vem lidando da forma que a sociedade se... Eu estou ficando com retorno. Estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem, Deus? Ruim. Tá. Sua voz está perfeita, tranquilo. Porque eu estou me ouvindo. Vocês estão me ouvindo tá agora? Bom, tá melhor? Tá ótimo, tá? Melhorou, agora tá melhor. Tá bem. Então, é um tema muito... um tema vasto. E eu penso que a gente precisa sempre falar dessa violência instrumentalizada pelo próprio Estado. É claro que a gente não tem tempo aqui de debater todas as formas de violência, nem como elas surgiram, nem como elas se deram na formação do Estado moderno. Mas a gente tem a violência, a gente não pode deixar de considerar isso como uma forma, inclusive, de instrumento estatal, né? Quando o Estado moderno se forma, ainda que inúmeras violências passaram a ser reprimidas, outras violências passaram a ser institucionalizadas, né? Então, nós temos hoje, não temos hoje mais os castigos físicos, porque para o capitalismo o castigo físico ele é uma perda de mão de obra, mas nós temos hoje as prisões, nós temos hoje outras formas de punições e de castigos, né, impostos socialmente. Foucault fala muito bem disso. Então, nós precisamos aqui fazer um recorte dentro dessa sociedade, quais são os tipos de violência, porque poucos sabem, né? E estamos muito focados nas violências físicas. Então, é essa violência que é a violência que a todo tempo acaba sendo reprimida e, ao mesmo tempo, instrumentalizada.
E, por outro lado, nós temos as outras formas de violência pouco faladas, que são violência psicológica, violência emocional, ou as outras formas de violência que acabam acontecendo e sendo imputadas aos menos favoráveis, aos mais vulneráveis na sociedade, né? Sim. Então, as operações policiais hoje são uma prova da forma como o Estado instrumentaliza as suas violências. Mas essa é a forma que a gente vê na mídia, né? Então, a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque existe uma outra violência institucionalizada pelo Estado, que são as outras violências aos mais vulneráveis, como, por exemplo, a forma que o sistema de justiça trata esses vulneráveis, né? E aí a gente acaba fazendo um link, um gancho com as mulheres. Então, quando a gente conversou sobre a possibilidade desse tema, eu penso que a gente assim, tem uma vastidão de questões para falar, mas eu vou acabar seguindo aqui mais uma linha dentro do que eu trabalho, porque nós temos a violência institucional, como eu falei, a população negra, né? Nós temos uma violência instrumentalizada através das próprias religiões e das próprias igrejas, que são, ainda que o Estado seja laico, que tem uma proteção do Estado, mas também nós precisamos falar da violência do sistema de justiça, que é o sistema que, teoricamente, né, para quem vai estudar as sociedades, precisa compreender que inicialmente, acaba entendendo inicialmente que esse Estado é quem vai proteger e que vai coibir as violências. Então, quando a gente fala da violência do próprio Estado, muita gente fica um pouco em dúvida e acaba... Não, mas como é que o Estado vai praticar uma própria violência se ele quem tem que coibir e proibir? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, a questão inicial passa por aí, né? É que o Estado, ele instrumentaliza, sim, violências para ele funcionar. E isso precisa ser falado, isso precisa ser dito, em especial para a manutenção dos interesses do Estado, que são os interesses que nós já conversamos na outra live, né? Que é essa manutenção dessa sociedade estruturalmente racista, né? A manutenção dessa sociedade patriarcal, elitista, classista, né? Então, as violências, elas não estão só sendo reprimidas pelo Estado. Então, isso é um equívoco muito grande. As violências estão, inclusive, sendo avalizadas e reproduzidas pelo Estado para a manutenção do status quo e do quanto as instituições querem que elas sejam mantidas. Então, eu penso que a gente precisa começar a fazer esse recorte para não parecer que um dia a gente acordou falando de violências no sistema de justiça, como se isso tivesse dissociado da formação do Estado, né? Porque não está. E hoje, fazendo esse recorte maior, né, do que a gente vem vivendo no próprio sistema de justiça, com a evolução da garantia dos direitos das mulheres, as respostas conservadoras e violentas, elas têm sido cada vez maiores. Então, que é uma lei inovadora, assim como todas as políticas públicas são, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma forma, uma exigência estatal, né, com base nas convenções internacionais de proibição e de erradicação de qualquer forma de violência contra a mulher, que é a CEDAW e a Belém do Pará. A Lei Maria da Penha, ela traz a forma como o Estado tem que garantir esse vulnerável, né, que é a mulher. Então, o tratamento da mulher em uma delegacia, por exemplo, que não esteja dentro do que determinam esses tratados, né, de uma forma humanizada, não revitimizadora, não culpabilizadora, o tratamento dado para a mulher no sistema de justiça, né, e aí nós podemos aqui depois destrinchar um pouco como ela vem sendo tratada, isso são formas de violência. E são formas de violência institucionalizadas, são formas de violências institucionais para a manutenção desse Estado. Desse Estado racista, patriarcal, classista. Então, é preciso que a gente fale sempre que essa instrumentalização, ela tem uma motivação. E ela é um efeito dessa formação de Estado. Porque senão o sistema ele não se retroalimenta e ele não funciona.
Então, eu penso que para começar, a gente precisa falar sobre isso, né? De que a violência institucional, ela está intimamente ligada com a formação social e com a forma que o Estado funciona para a manutenção do próprio status quo dele. E se nós não falarmos sobre isso, acaba parecendo que só o Estado é responsável por coibir violências, e não é. Então, nós precisamos trazer sempre à tona esse tratamento que é dado pelo Estado para que a gente possa debater essa violência institucional e formas efetivas e eficazes de combatê-las. Né? Eu penso... Deixa eu então tentar fazer um gancho na tua explanação inicial. Nós temos, na verdade, três frentes, né, dentro do Estado político e juridicamente organizado, dentro do título que você está abordando. A gente tem a polícia propriamente dita, né, de apuração das violências, basicamente a polícia civil, né, a polícia militar mais na rua, no trabalho ostensivo. Nós temos o poder judiciário, né, e nós temos o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Dentro desse viés, você prefere abordar cada um ou fazer esse conjunto ressaltando pontos que você entenda mais significativos, mais expressivos? Fique à vontade. Não, então, nós podemos falar um pouco separadamente, compreendendo que nós estamos falando do sistema de justiça como um todo. Perfeito. Né? Então, a gente está tratando as polícias aqui como parte integrante do sistema de justiça sempre. Porque quando a gente fala em poder judiciário, e aí sempre vem à mente o legislativo e o executivo, né, dentro de uma formação de Estado, é como se as polícias estivessem excluídas, tanto que algumas, inclusive, consideram o Ministério Público esse quarto poder. O que eu discordo um pouco, mas, enfim, não é o objeto útil, né? Então, quando a gente fala de sistema de justiça, nós estamos falando do próprio judiciário e nós estamos falando de tudo que está à volta do judiciário. Né? Então, a gente fala também das defensorias, a gente fala do Ministério Público, a gente fala das polícias também, além do próprio judiciário em si, né? Daquele que julga, de fato. Isso. Né? Para quem é mais leigo aqui, que está aqui nessa conversa com a gente. Então, quando a gente começa, né, falando das polícias, nós precisamos trazer uma violência institucional muito comum, que está intimamente ligada à procura da mulher à delegacia para fazer um registro. Porque eu não sei o que acaba passando na cabeça das pessoas, muitas vezes, que nenhuma mulher sofre uma violência e imediatamente vai buscar a polícia. Isso é uma falácia, isso é o que é visto nas novelas e nos programas, mas isso não acontece na prática. Existe um processo para entender que está sendo vítima de violências reiteradas dentro daquela relação, né? Uma relação nem sempre é algo simples de se definir, geralmente é muito complexo. E um dia a pessoa acaba tendo coragem de denunciar. Então, essa denúncia, esse primeiro passo que é dado, né, nas delegacias, se essas pessoas que estiverem ali para receber essa mulher, elas não forem bem treinadas e revitimizarem essa mulher, ou seja, duvidarem, questionarem, não concordarem ou perguntarem se ela tem certeza que aquilo aconteceu, ou perguntar, ou fazer perguntas do tipo, o que você fez para provocar isso? Você também não é responsável? Qual a roupa que você estava? Isso acontece muito em casos de violência sexual, né? É uma praxis em casos de violências sexuais contra a mulher, a roupa, a postura, a forma da mulher lidar, o lugar que ela estava, os lugares que ela frequenta, isso tudo é muito levado em consideração. Ou seja, ninguém está preocupado com a violência e com o crime em si, mas sim com uma conduta moral. Porque a violência institucional contra a mulher, ela está intimamente ligada a esse viés moralizante, que é esse viés do julgamento de que uma mulher que sofre violência é porque ela fez alguma coisa. Existe uma relação comportamental que ela permitiu que essa violência sofresse, né? Que ela fosse vítima dessa violência.
Então, as polícias são os primeiros problemas, né, que nós temos da violência institucional. Muitas vezes até nas ligações, porque a Polícia Civil, a mulher tem que ir, né, até a delegacia. Mas a PM não. Então, quando há uma denúncia no 190 de que está havendo uma violência, e que chega muitas vezes, chegam profissionais e policiais que não são treinados ou que não fazem parte da Patrulha Maria da Penha ou que não tiveram alguns treinamentos, eles acabam considerando e tratando aquilo ali como uma questão privada, né? E falam, isso é problema de casal, né? Vocês precisam se entender, e obriga a mulher a ficar dentro daquele espaço com o seu agressor. Isso é uma violência institucional também. Só que a violência institucional, como eu estou trazendo aqui, ela está intimamente ligada a essa forma de sociedade, que é essa sociedade extremamente machista, né? Então, é essa sociedade que privatiza essa relação da violência de gênero e que não permite e que impede que a mulher busque o Estado como forma de proteção. Porque a violência institucional nada mais do que a busca da mulher por uma proteção estatal e essa negativa do próprio Estado a violentando de novo. Né? Então, nós temos aí as polícias dentro dessa prática que infelizmente, sem treinamento, infelizmente, sem condutas que façam com que os profissionais que estejam ali não recebam essas mulheres de uma forma não revitimizadora, de fato, é um primeiro obstáculo para as mulheres, né? Isso quando a gente está falando de uma violência que a mulher vai denunciar. Porque existem muitas situações que as mulheres vivem relações de violência, mas elas não querem denunciar, elas querem resolver suas situações familiares no juízo de família. E não querem, por exemplo, que se continue o processo contra aquele companheiro, né? Aquele ex-companheiro. E o que está acontecendo hoje no sistema de justiça, infelizmente? A Lei Maria da Penha, ela não determina que as discussões de violência de gênero tenham que ser discutidas unicamente nas varas ou nos juizados de violência. Mas esse tem sido o entendimento reiterado do Poder Judiciário. Que questões de família são resolvidas nas varas de família e questões de violência são resolvidas nas varas de violência. Isso causa uma cisão, uma ruptura muito violenta, né? Muito violenta, né? Mais uma violência. Por quê? Primeiro que é uma mulher só. Né? Então, a Lei Maria da Penha, em nenhum momento ela fala que uma medida protetiva não pode ser pedida em outros juízos. Não existe isso, não existe essa determinação, não existe na Lei Maria da Penha uma competência específica. Então, você pode pedir uma medida protetiva, lendo a Maria da Penha, no juízo de família, você pode pedir no juízo trabalhista, se houver necessidades, né? Você pode pedir em qualquer situação. Mas nós temos hoje um sistema de justiça em flagrante violência institucional, fazendo isso, pegando uma situação familiar com violência, fingindo que aquilo ali não existe, que aquilo não está ocorrendo, e tratando uma questão familiar sem analisar a questão de violência de gênero. O efeito disso é mais uma violência institucional. Por quê? Porque se trata uma relação violenta como uma relação não violenta, como uma relação conflitiva normal, né? Porque, veja, existe uma diferença muito grande entre um conflito e um conflito que uma pensão, por exemplo, alimentos estão sendo discutidos que entre valores, mas que as partes não viveram uma relação violenta. Uma discussão de guarda é possível sem que as partes tenham vivido uma relação violenta.
Eu estou falando que é possível, mas a gente sabe, na prática, que relações não violentas são relações que a gente consegue fazer acordos de forma colaborativa, Resolver. por mediações de uma forma muito mais eficaz, né? Porém, como é que o judiciário tem tratado isso? Ele tem tratado questões de violência de gênero de forma separada. Isso faz com que não se analise o núcleo central dessa discussão, que é a proteção dessa mulher, que está ali nessa relação familiar. Então, vejamos, vamos pegar um exemplo prático, né? Uma relação permeada de violência, onde não tem uma medida protetiva, ou até mesmo uma que tem uma medida protetiva, porque isso tem acontecido em ambos os casos. Quando você leva isso para o juízo de família, o que eles têm feito? Não se preocupam com isso e determinam que a guarda daquela criança tem que ser uma guarda obrigatoriamente compartilhada. Entendi. Qual a implicação disso na prática? Como é que uma mulher compartilha uma guarda com o seu violador? Reproduzindo e sofrendo mais violência. Sim. Essa relação violenta, o Estado que tem a obrigação de fazer cessar essa relação violenta, o Estado que tem a obrigação de proteger essa mulher, o que esse próprio Estado está fazendo? Inserindo essa mulher em mais um contexto de violência. Por quê? Porque acabou a relação, existe uma medida protetiva, mas a partir do momento que essa mulher tem que compartilhar a guarda com o seu agressor, ela está inserida em outro contexto de violência agora, por ser mãe. E aí, a gente tem um desdobramento hoje ainda maior disso. Que essa mulher tem uma medida protetiva, não se comunica com esse agressor, e ele diz que ela é uma alienadora parental. Então, a lei de alienação parental, ela entra também como mais uma forma de violência institucional. Então, nós temos aí inúmeros desdobramentos dentro do sistema de justiça de violências institucionais reiteradas que precisam ser vistas. Porque, vejamos, quando você recebe como Estado uma denúncia de agressão, de violência, o STJ já definiu que a palavra da mulher tem prioridade diante do princípio da vulnerabilidade, diante do princípio da especialidade. A partir do momento que essa mulher é obrigada a compartilhar uma guarda com seu agressor, você entra em conflito por completo entre a violação de direitos humanos de mulheres e é garantido o melhor interesse da criança e adolescente, porque é isso que o judiciário está fazendo. E quem foi que disse que essa criança vai estar melhor com essa guarda compartilhada se viu ou se sabe que a mãe se submeteu ou passou por situações de violência? Essa criança também está inserida num contexto de violência, ela também pode vir a reproduzir essa violência. Então, nós estamos como Estado, como a gente conversou no início da live, reproduzindo essas violências pelo próprio Estado que deveria estar coibindo. No teu ponto de vista, você atribui a esse posicionamento estatal alguma coisa especificamente ou há várias linhas estatais que já vêm sendo implementadas há anos? Esse comportamento estatal de vamos fazer a lei, mas o que está ao redor a gente vê e, de repente, se precisar alterar, a gente fala com o legislativo no futuro. Seria mais ou menos isso? Seria aleatório? Então, eu acho que a gente não pode analisar uma lei, né, a edição de uma lei, sem verificar o contexto político que essa lei está nascendo, né? Então, assim, por exemplo, a Lei Maria da Penha, nós tivemos um avanço muito grande
né, da Constituição, da década de 70 para cá, dos movimentos feministas e nas conquistas dos direitos de mulheres, né? Então, nós tivemos o Estatuto da Mulher Casada, né? Nós tivemos a CEDAW, nós tivemos inúmeras legislações até a gente chegar na Constituição de 88, né, com a garantia da equidade de gênero mesmo, né, da igualdade entre homens e mulheres. Depois tivemos a mudança do Código Civil, que ainda que tenha nascido velho, né, como a gente pontua, é uma legislação que retirou o código anterior, que ainda fazia com que houvesse alguns conflitos, porque a estrutura da sociedade não muda com papel. Não muda com o que está escrito numa lei. A lei, ela é uma exteriorização de uma necessidade social, dos movimentos políticos, de uma necessidade social, de uma busca social. Mas isso não significa que a sociedade, a partir daquele momento, tenha mudado, inclusive culturalmente e historicamente, suas condutas e suas formas de convivência, de lidar, né, com os outros. Então, vejam, quando nós tivemos esses avanços legislativos, e nós tivemos em 2006, né, a Lei Maria da Penha, né, depois de tudo que o Brasil passou, a Maria da Penha passou, o Brasil foi denunciado nos órgãos internacionais e sofreu a sanção que sofreu, a obrigatoriedade da Lei Maria da Penha, nós tivemos uma quantidade maior de mulheres se divorciando e buscando suas garantias. Porque até então as mulheres iam ao judiciário falar que eram violentadas e os homens, e nada era feito. Não existia uma proteção eficaz, até porque a gente está falando de uma época onde ser uma mulher virgem fazia uma mulher ter mais garantias do que uma mulher que não era virgem. Né? A gente está falando de uma sociedade que há pouquíssimo tempo não permitiu mais que o estuprador casasse com a vítima como forma de perdão da pena. Então, isso era naturalizado, né? Uma mulher honesta. Então, a cultura moralizante, essa cultura comportamental da exigência da mulher, ela é de longa data. Ela é secular, né? Ela não é nem de longa data, ela é secular. Pronto, voltou. Voltou? Uhum. Então, deixa eu voltar. Agora congelou. Congelou de novo. Estamos voltando aí, tivemos uma quedinha, mas parece que está tudo normalizado. Vamos aguardar só a doutora Raquel, voltar. Doutora Raquel, está me ouvindo? Cair. Mas aquelas coisas que a gente sabe, a gente briga com as ferramentas, mas vamos lá. Ainda bem que foi coisa rápida. Vamos com o que a gente tem. A senhora está falando do problema da virgindade, da mulher, da forma que era vista então antigamente, veja, né? eu estou trazendo aqui também algumas questões, né? Tem outras questões legislativas. Então, quando nós tivemos todo esse avanço, respostas conservadoras ocorreram. Nós estamos vivendo, inclusive, esse momento de tensão social, né? De uma grande resposta conservadora a inúmeros avanços sociais que a nossa sociedade conquistou. Então,
Quando a gente, por exemplo, fala da lei de alienação parental, nós estamos exatamente falando sobre isso, né? Sobre que momento que essa lei entra em vigor no país. Em que momento? Logo após toda essa evolução da garantia do direito das mulheres, né? Com a possibilidade das mulheres terem uma medida protetiva, após a possibilidade do divórcio. Em 2006 também não ficou mais necessário, não era mais necessário a mulher estar há 2 anos separadas de fato, né? O divórcio passou a ser uma garantia, um direito potestativo, que a outra parte não tem mais a ingerência em dizer que você vai se divorciar ou não. Então, todos esses avanços trouxeram respostas. Então, a gente não pode olhar, por exemplo, para a lei de alienação parental e acreditar de que ela é uma lei que veio para proteger crianças. Vamos olhar estruturalmente, dentro dessa sociedade, como é que essa lei surgiu. A gente não pode fechar os olhos para isso. Né? A própria Lei Maria da Penha, o quanto nós tivemos uma DIMA DPF para discutir o princípio da igualdade. Né? Nós tivemos uma luta no STF para que o judiciário entendesse que era uma lei constitucional e que não feria o princípio da igualdade diante da vulnerabilidade da mulher, mas tinham muitos juízes entendendo que ela era uma lei constitucional. Isso é importante para a gente falar rapidamente aqui do quanto a nossa sociedade é conservadora. Uma lei que vem para proteger mulheres e nós tínhamos juízes dizendo que ela era uma lei constitucional, com a quantidade de mulheres morrendo e sofrendo violência. Então, assim, mulheres sempre, historicamente, mulheres não são vistas pelo judiciário. Então, qualquer lei que venha para protegê-las sofre uma resposta conservadora. E a lei de alienação parental, ela é uma resposta conservadora. Porque, sob o argumento de que se está defendendo crianças, muitas pessoas deixaram de ler efetivamente a fundamentação da própria lei. E lá na fundamentação da lei está dizendo: mulheres não sabem lidar com o fim das relações. Mulheres são vingativas. E se utilizam dos filhos para atingir os seus maridos. Como é que a mulher não sabe lidar com o fim das relações num país como o Brasil, que é o quinto país do mundo que mais mata mulheres? São elas mesmo que não sabem? Veja, eu não estou aqui de forma alguma dentro de uma sociedade violenta como a nossa dizendo que não há abuso parental. De forma alguma, mas a gente não pode deixar nunca de ver qual é a estrutura, qual é o momento político, politicamente, quem está interessado em determinadas leis. Então, eu penso que a gente precisa falar também sobre isso, né? Que momento político, qual é o movimento político para que essa lei, essa ou qualquer outra lei, esteja sendo editada. Quantos projetos de lei a gente vê e fala: nossa, parece que é bom, mas às vezes está só repetindo que tem outro que não está conseguindo ser implementado. Então, vejamos, a Lei Maria da Penha, a Lei de Alienação Parental foi uma lei que entrou no ordenamento jurídico sem os debates necessários, né, que nós temos que ter para a implementação de uma lei de tamanha importância. Os conselhos federais de psicologia, o CONANGA, os coletivos de mães, nada disso foi ouvido. E foi uma lei que entrou de forma meteórica no nosso ordenamento. Se utilizando de um nome, que é o nome da alienação parental, retiraram a síndrome do nome da lei, como se não houvesse uma relação entre a síndrome e o nome alienação parental, mas tem. Porque a síndrome é ela que dá ensejo à própria alienação e ela não tem qualquer cientificidade. Ela não tem nenhum caráter científico. Né? O Richard Gardner, ele fazia experimentos, ele fazia estudos, mas ele nunca teve o reconhecimento como uma síndrome. E ele dizia que, obrigatoriamente, uma criança que rejeita um genitor, a responsabilidade é do outro.
Ou seja, ele traz uma belicosidade às relações familiares de imputação de culpa não existente no ordenamento jurídico. Ele traz uma normatividade sem considerar relação familiar, históricas, sociais, né, de vida, de financeiras, econômicas, tudo que permeia uma relação familiar, ele traz uma questão bélica. Uma criança que rejeita um genitor, a culpa é do outro. Ou seja, é muito sério. É muito sério e a gente está vendo na prática hoje o grande problema dessa narrativa, porque se tornou uma narrativa para violentar mulheres no judiciário. Mulheres que conseguem uma medida protetiva, mulheres que conseguem se divorciar, são acusadas de alienadoras. Mulheres que defendem os filhos de possíveis abusos sexuais sofrem a retaliação da alienação parental. Eu acabei de ler aqui que está com eco. Ainda está com eco? Tá. Doutora Rai entrou e disse, o áudio está com eco. Pelo menos foi a única que se manifestou. Tinha uma outra colega que se manifestou, mas não estou vendo mais ela participando. Agora está melhor? Agora melhorou. Melhorou? Tá. Estou achando que acredito que esteja melhor para todos aí. Tá bom. Mas o que eu queria, aproveitando esse áudio com eco, nós temos ainda no Brasil uma participação minoritária das mulheres, tanto na Câmara dos Deputados como no nosso Senado, no Congresso como um todo. Queiramos ou não, eu acho que nós temos senadoras e deputadas federais de nível muito bom. Algumas, de repente, já advogaram, tem várias colegas nossas que agora, por função pública, não estão possibilitadas de advogar. Você não acha que isso melhorou um pouco, apesar desse grupo de mulheres ser minoria nas casas legislativas federais? Eu penso que a representatividade ela importa até um determinado momento. Né? Uhum. Porque, veja, numericamente isso não é tão importante porque nós temos mulheres reproduzindo o sistema. Sim. E mulheres reproduzindo o sistema significa que ela não está buscando a emancipação, nem está do lado da luta de mulheres. Uhum. Então, isso Sim. é uma questão que eu penso que é importante da gente falar, porque a representatividade importa, mas não é só ela que importa. Tem outras questões que importam muito. Uhum. Em especial quando estamos falando de uma reprodução do sistema. Inclusive, tem uns 15 dias eu escrevi um artigo para o Universo sobre o ajuizamento de ação pela Nise, aquela médica Nise, que depois na CPI, e que ajuizou uma ação afirmando que sofreu machismo e misoginia na CPI. Ou seja, ela é uma pessoa que nunca esteve do lado da luta de mulheres e está se utilizando de um argumento da luta para... O que ela fez naquele momento? E aí são os paradoxos do sistema, são os paradoxos do patriarcado, os paradoxos do machismo, que faz com que todas as mulheres, obviamente, elas vão se valer, e elas têm que se valer mesmo, das garantias por nós conquistadas. Mas isso não significa que ela não possa ser inquirida e ela não possa ser pressionada em uma CPI. Uhum. Porque ela estava ali e ela estava ali dando uma satisfação para o povo e ela não estava respondendo as perguntas. Então, E ela também não era protegida com liminar e habeas corpus. O caso dela, exatamente, eu escrevi sobre isso. Ela tem advogadas, ela tem condições de buscar ficar em silêncio. Ela podia ter feito isso. E ela não fez, mas ela não fez, aí já é uma avaliação técnica minha, ela não fez de propósito, para ela poder se valer desse argumento. Provável. Sim. Entendeu? Para ela poder se valer do argumento de que ela sofreu algum tipo de misoginia ou de machismo. E ela não sofreu. Ela foi inquirida, como qualquer pessoa. Entende? E quanto que a Nise esteve ali do lado da luta das mulheres?
Quando que a Lise, ela inclusive pelo contrário, ela apoiava ali naquele momento, ela apoia uma política negacionista e de não vacinação. Então, ela sem querida ali, eu revi algumas vezes o depoimento dela para não emitir nenhum tipo de parecer ou de uma opinião que parecesse unicamente de escolha política, para ver se houve ou não houve. Como muitas vezes a gente já viu, por exemplo, mulheres sendo entrevistadas, né? Nós tivemos o exemplo do Roda Viva da Manuela Dávila, onde ela foi interrompida 40 vezes mais do que homens foram. Então ali a gente viu uma prática de fato. Mas na CPI não. Então, assim, voltando aqui, porque a gente eu já mudei aqui. É porque o assunto é muito vasto, né? Exatamente. E você acaba enveredando por outras linhas. É normal isso. Exatamente. Então, eu penso que nós precisamos falar com muita firmeza das violências e compreender os momentos sociais que estamos vivendo, porque são momentos muito cruciais para a análise histórica do nosso país, análise social e análise política do país. As violências institucionais, elas estão aí a todo tempo. Praticadas pelas polícias, pelo Ministério Público, que avaliza essas condutas, porque quando o Ministério Público recebe uma ação, um pedido de medida protetiva, e ele diz que não tem provas, que só a voz da mulher não tem validade, ele está praticando violência institucional também. O Ministério Público opina pelo não deferimento de uma medida protetiva, que opina pelo não deferimento de uma liberdade provisória de uma mãe encarcerada, por exemplo, nós estamos falando de violência institucional. Essa reprodução a todo tempo desse machismo pelo próprio sistema de justiça. E isso precisa ser sempre falado, porque isso não é dito. Porque a imagem e a ideia que se tem é que o sistema de justiça é que vai proteger as mulheres das violências. E não é. E a grande maioria que sofre isso são as mulheres de baixa renda, as desassistidas pelo próprio Estado. Né? Olha, elas são as que mais sofrem, com certeza, né? O maior contingente, né? Mas todas sofrem. Sim. Eu costumo dizer que um homem branco ele não precisa de advogado de defesa. Ele tem juiz do lado dele, o Ministério Público do lado dele. Numa audiência de família, tem. Então, a sua experiência demonstrou isso, para você enraizar essa linha de raciocínio até hoje. As mulheres, veja, acho que é uma questão importante aqui para quem não me conhece, eu falo aqui da realidade que eu vivo há 20 anos, de advogada familiarista. Então, isso é o que eu vejo no dia a dia. Claro que essa é uma percepção para quem atua com viés de gênero. Para quem quer demonstrar todo o tempo que a maternidade é um trabalho que deve ser remunerado. Que a maternidade ela precisa ser compensada porque uma mulher que decide abrir mão do mercado de trabalho para ser mãe, ela está abrindo mão da sua ascensão profissional enquanto a outra pessoa dentro daquele relacionamento está podendo crescer. Então, quando ela sai desse relacionamento, ela também tem que ter uma garantia de alimentos igual ao seu filho. Tem. Porque ela abriu mão do seu crescimento profissional para exercer um outro trabalho, que é o trabalho reprodutivo, que não é remunerado dentro do capitalismo. Então, é sobre esse aspecto que eu estou falando. Então, uma mulher, por exemplo, que se posiciona numa audiência e que diz que não vai concordar com aqueles alimentos que estão sendo oferecidos porque eles não são proporcionais, porque eles não abarcam a necessidade do filho, ela é considerada como uma mulher encrenqueira. Ela é considerada uma mulher que quer arrumar um problema, que não quer chegar num acordo.
Hoje mesmo eu fiz uma audiência que a juíza falou para mim, doutora, você sabe que não é assim. Eu falei, eu sei que não é assim há 20 anos e eu vou continuar brigando para dizer que é assim. Porque se a gente se submeter ao que o Estado está reproduzindo a todo tempo, nós não vamos modificar esse status. E nós E temos magistrada, né? uma mulher Magistrada. magistrada. Por isso que a representatividade importa até certo ponto. Entendi. Né? Não adianta a gente ter inúmeras promotoras de justiça entendendo que mulheres mães têm que ficar encarceradas sem seus filhos. Não adianta a gente ter inúmeras promotoras de justiça que não reconheçam que a maternidade precisa ser compensada. Não adianta a gente ter inúmeros juízes que têm essa postura do doutora, né? Isso não precisa dessa encrenca. Uma mulher que luta pela garantia dos seus direitos e dos seus filhos é uma mulher barraqueira, é uma mulher encrenqueira. Já é Isso vista tudo é uma com maus reprodução olhos, né? institucional. É verdade. E uma violência institucional a todo tempo. Você acha que com o passar dos anos, já que até hoje poucas coisas mudaram, nós temos, através do Estado, como revisar essas questões no sentido de melhorar dentro do possível? Já melhoramos, já demos alguns saltos, né? As coisas estão caminhando um pouco melhor, mas a resistência é muito grande. Você acredita que existe a possibilidade? Porque normalmente se diz assim, mas a pressão social é importante. Aí eu me questiono da seguinte maneira, o que a pressão social vai alterar? Né? O povo não tem cultura, não tem educação, não tem estudo. Né? Nós viemos de um patriarcado, né, a perder de vista. O que se fala porque a sociedade vai mudar, vai alterar, vai pressionar? De que forma? Indo para a rua, levantando bandeira? Isso não resolve o problema, do meu ponto de vista. Assim, não é Pode ser um chamamento, com um fazer aviso. política, Nós estamos existem acontecendo, estamos vendo. Não sei, fazer né? política porque tudo isso envolve fazer política, né? E isso precisa Sim. ser reconhecido por todos, né? Que o meu trabalho dentro do judiciário é um trabalho político, ainda que a eficácia e o efeito disso seja muito menor do que quem está ali no legislativo, né? Quem está ali dentro das instituições, movendo essas forças que estão em tensão a todo tempo, porque é isso, né? Nós vivemos, as instituições vivem crises, as instituições estão em crise e a gente precisa chegar a um denominador comum que a gente não vai chegar tão cedo. Assim, hoje, dentro do sistema de justiça, assim, eu não vou nem levar para outras frentes. No sistema de justiça e com o sistema de justiça, eu não vejo uma mudança. Não é dessa forma que vai haver uma mudança eficaz social. Não é. O sistema de justiça, ele ainda está totalmente submerso a esse sistema patriarcal, a essa manutenção desse status de elite, né, desse sistema hegemônico. Então, o que nós temos hoje são tensões tentando Minimizar. Exatamente, mas através do sistema de justiça, nós temos até uma tentativa de equilíbrio, né, das tensões sociais, através do STF, tudo, mas não vai ser dessa forma. O sistema de justiça não tem nem treinamento eficaz. Então, mesmo com os novos magistrados, novos que eu digo de idade, que de repente tem uma cabeça mais atualizada, mais moderna. A longo tempo, eu penso que a longo tempo nós vamos ter uma percepção maior, porque nós estamos tendo agora os magistrados, os defensores, os promotores que estão passando nos concursos, que vieram das políticas de ações afirmativas, né? De pessoas que entraram na universidade, porque a faculdade de Direito é uma faculdade feita para uma elite.
E quem é que pode ficar 5, 6, 10 anos estudando para passar no concurso? Uma elite. E aonde está essa elite e o que que reproduz essa elite? A gente precisa falar sobre isso. Quem são essas pessoas que estão fazendo a máquina do judiciário girar? São as pessoas que estão nas favelas? São as mães? São as mulheres mães que passam nos concursos? São as mães adolescentes que conseguem terminar a faculdade de Direito e ficar anos estudando para um concurso? São as mulheres pobres? São os homens pobres? Não são. Então, nós estamos agora começando a ter, passando nos concursos, né? Essas pessoas que vieram das políticas de ações afirmativas, que têm uma outra visão de mundo. E nós começamos a ter algumas mudanças. Mas mesmo assim, eles vão ter, no exercício laboral, resistências fortes, especialmente a nível lateral, talvez não tanto, mas a nível de segunda instância, com certeza. Muitas vezes não vão ser nem promovidos. Também. Não vão ser nem nomeados. Vão ficar numa entrança do interior. Até porque você tem a prova oral, né? Que é a última. Lá você, se quiser, vai conseguir esmiuçar alguma coisa. Ela é a maior prova de que o princípio da impessoalidade não é levado em consideração para as provas do judiciário. Concordo com você. Né? Porque você avalia uma pessoa não pelo conhecimento dela. Você avalia ela porque ali teoricamente é o momento, teoricamente, não esqueçamos, que o avaliador vai saber com quem ele está lidando. Naquele momento, teoricamente, é a primeira vez que ele sabe o nome daquela pessoa. E ele sabe se aquela pessoa é de alguma família conhecida, se é de alguma família do judiciário. Se tem lastro, eu chamo de lastro. Exato. É uma reprodução colonial. Subvertida de não tirando, evidentemente, o mérito do candidato, né? Não tirando o mérito do candidato. Não tirando o mérito de muitos que passam, né? Não tirando o mérito de muitos que passam em muitos concursos. Mas isso acontece, realmente. Inclusive, eu não estou nem... a gente está falando aqui especificamente de uma prova, mas eu não estou de forma alguma desqualificando o concurso público. Inclusive, eu agradeço imensamente que cada vez mais, e entendo que temos que ter cada vez mais concursos públicos, porque isso é de extrema importância. Nós estamos vendo aí as denúncias que estão ocorrendo, que a importância de um servidor público em denúncias, né, onde a pessoa pode ter garantido o seu cargo, poder fazer uma denúncia e não perder o seu cargo, né? Então, assim, não estou desqualificando a existência do concurso público absolutamente, eu só estou pontuando que precisava de uma prova oral. Mas aí, quando a gente chega em segunda instância, quando a gente chega para a nomeação do STJ e do STF, são indicações políticas. Então, essa violência institucional não começa daqui, ela começa lá de cima. O CNJ determinou treinamentos, mas estão fazendo os treinamentos? A nível de polícia, a gente sabe que tem aquelas salinhas abertas das delegacias que dizem, né, pelo menos chegou ao meu conhecimento, que tem 1 ou 2 servidores do Estado, né, que de repente têm habilitação, foram treinados para receber aquela mulher que foi agredida, enfim, que bateu na delegacia para fazer a ocorrência. Mas será que esse preparo, por mais intenso e competente que seja, atende à gama de situações das mulheres baterem ao nível, por exemplo, das delegacias, ou desses CREANs, né, que fazem o atendimento também, desses órgãos todos aí que fazem um papel muito interessante, muito bonito também, e importante, de apoio às mulheres que de repente sofrem essa violência? Será que essa turma está tendo um treinamento no dia a dia, na realidade? Estamos sem políticas públicas. Não temos políticas públicas.
Então, o que a sociedade está vivendo, quando o oceano é fechado, né? Quando os CREAs não são fechados, a sociedade está vivendo de caridade. É. E não é de caridade que uma sociedade precisa, né? O princípio da solidariedade nada tem a ver com caridade. Não. Né? Então, nós precisamos de políticas públicas, mas a gente precisa de política pública de Estado e não de governo. Onde um governo prepara uma política pública e um outro vem depois e destrói aquilo tudo. Mas se a gente fizer uma revisão das políticas públicas, eu acho que elas são muito bonitas em vários governos, historicamente falando, nos papéis, né? Porque na prática, a cada período de novos governos que você vê, com raras e honrosas exceções, a gente não consegue sair do papel nunca. Porque se você avança num determinado segmento social, você retrai em outro segmento ou outro segmento São os social. conflitos, né? São esses conflitos sociais das instituições ao tempo todo. E nós vivemos sob conflito 24 horas, né? E isso precisa O ser Ministério falado. Público, em especial o Ministério Público, que a gente já está quase no final, me dá, por favor, aí alguma consideração, a tua visão, que ele faz parte integrante desse contexto, que O tem Ministério relação com Público é o uma Judiciário. reprodução do sistema. Ele veio, né, na Constituição como um fiscal da lei, e na prática o que o Ministério Público tem feito é manter o equilíbrio da manutenção das instituições. É isso que ele tem feito. Mantendo o status quo. Você acredita que, em termos de ação efetiva, ele, de uns anos para cá, poderíamos dizer que ele acomodou ou ele retrocedeu? Eu tenho visto dessa maneira. Sim. Eu Sim, tenho virou uma visto, reforma do Estado, da manutenção desse Estado. eu Desse tenho Estado. visto uma inércia, e não vamos entender essa inércia como paralisação do trabalho, inércia de provocar, de atuar institucional, exatamente. Não sei Sim, se você concorda com essa minha opinião. concordo que ele está ele faz parte dessa engrenagem de manutenção desse sistema homogêneo. E Ele faz com parte dessa esse, engrenagem. e com essa Ele não engrenagem veio não como sendo diferenciada em relação ao próprio executivo e o judiciário, as coisas ficam muito mais difíceis e mais complicadas. sim, um aparelhamento do Estado. É isso Dentro que nós desse temos hoje. escopo final que nós temos, você teria alguma consideração a respeito dessa violência institucional do Estado? Mais alguma coisa para completar? O raciocínio está perfeito, né? Alguma coisinha assim mais rápida para você falar, já que a gente, infelizmente, sempre que se conversa e a respeito de situações como essa seríssima que você mencionou aí e desenvolveu com muita propriedade, a gente sempre fica desesperançoso, né? Você acha que essa briga constante, que você, no bom sentido, que você participa, ela deve continuar? Termos maior profissionais adeptos participando desses eventos, enfim. Olha, os conflitos sociais, eles são de extrema importância, né? Inclusive, é isso que nos dá movimento como sociedade e que nos empurra de forma progressista ou de forma conservadora dentro de um viés político, né? Aqui eu estou falando de uma forma mais ampla. Sim. Então, os conflitos, eles vão ocorrer, eles têm que ocorrer, eles precisam ocorrer, porque o sistema só funciona dessa forma. Então, e quando a gente fala de conflitos, a gente fala também das violências. Então, ainda que para a manutenção do capitalismo essas violências, algumas tenham sido suprimidas, outras elas são institucionalizadas. O que nós precisamos pensar é como elas estão sendo institucionalizadas e como elas estão sendo reproduzidas e para quê. Nós precisamos falar sobre isso. Falar o que não é dito, que é a reprodução dessas violências, elas servem para a manutenção
desse Estado fundante racista, desse Estado fundante patriarcal, desse Estado fundante classista. Perfeito. Então, essas Raquel, violências, elas precisam ser enfrentadas olhando sempre para essa base. Porque se não for olhado para essa base, a gente vai se perder na luta. com certeza, com certeza. É uma pena que a gente já esteja aí nesse limite do Instagram de 1 hora. Mas vamos pensar uma outra forma depois, mais extensa, com uma outra ferramenta. A minha cabeça está começando a raciocinar numa coisa mais extensa, porque tem hora que também a gente termina no horário, eu também estou querendo falar mais alguma coisa, fazer uma provocação e a gente não pode. Mas eu quero agradecer muito a você a participação mais uma vez, atendendo a minha solicitação. É sempre uma satisfação muito grande tê-la aqui, desenvolvendo esses assuntos difíceis, complexos, né? Onde a gente tem o Estado sempre sendo, na verdade, um complicador ao invés de salvador e elaborador de medidas que venham a facilitar a vida da sociedade, mas é sempre importante ter uma voz atuante como a sua. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, agradeço a todos aqueles que entraram. Eu peço a devida vênia aos colegas, porque não houve condição e tempo para dominá-los, mas foi uma satisfação muito grande. O nosso público foi bastante razoável e eu tenho uma alegria muito grande de ver todos aqui participando. Raquel, a palavra é sua para as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição para a gente debater esses temas tão sensíveis, né, tão importantes e urgentes. Conte comigo sempre e vamos continuar debatendo, em especial nessa discussão mais aprofundada de uma formação social, né? Com certeza. Muito obrigado aí. Um grande abraço para você. Boa noite a todos. Boa noite a você. Boa noite. E até uma próxima oportunidade aí, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.